amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Com que corpo nós seremos ressuscitados? É a pergunta que Paulo se faz e tenta responder no texto de hoje. Ele também não conhece o mundo do além. Ele fala uma linguagem deste mundo aqui. Lucas, falando a espíritos gregos, que entendiam mais imortalidade da alma do que ressurreição do corpo, insistia no caráter corpóreo e fisicista do Cristo ressuscitado. Tocai-me, vede, tocai minhas mãos, tocai meus pés. Um fantasma não tem corpo, como vedes que eu tenho. E come um peixe assado diante deles. Lucas não podia ser mais cru na afirmação da fisicidade do corpo de Jesus. Paulo, também falando a espíritos gregos, assume um outro linguajar. Um linguajar mais apropriado àqueles espíritos. Paulo fala de um corpo espiritual. Insiste em que é espiritual. Portanto, não se trata de um corpo exatamente igual ao nosso, mas um corpo agora pervadido inteiramente pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. É espiritual, mas é corpo. Diferentemente de Lucas, Paulo pensa com características e a modo grego, porém o seu pano de fundo é judaico e por isso mesmo fala de corpo espiritual. É um corpo, mas ao mesmo tempo é espiritual. É um espírito, mas é um espírito corpóreo. Paulo chega ao limite da linguagem. Paulo chega quase a se contradizer, porque se é corpo, como pode ser espírito? Se é espiritual, como pode ser corpóreo? Chega, repito, ao limite da linguagem, porque o que se passa no além e com a ressurreição iniciada com Cristo, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais passou pela mente de quem quer que seja, e isto aqui vai além das leis físicas, espaço-temporais que nós conhecemos. O próprio Jesus, que Lucas mostra tão físico, tão palpável, aparece e desaparece estando as portas fechadas. Se materializa, poderíamos assim dizer, e se desmaterializa, mas não deixa de ser um corpo com outras propriedades. E então, semeia-se um corpo natural, semeia-se na corrupção e se colhe um corpo espiritual. Esta é a comparação que faz. A semente traz a árvore oculta na sua potência. A árvore provém daquela sementezinha que se lança na terra, como o corpo que se lança na terra após a morte. Mas que diferença entre a árvore que nasce e aquilo que se lançou na terra. E, no entanto, podemos dizer que a árvore proveio da própria semente. É um exemplo analógico apenas, de que lança a mão Paulo para dizer que tudo é ao mesmo tempo a mesma coisa e, sob outro aspecto, inteiramente diferente do presente. Vale a pena esperar nas promessas de Deus e preparar-nos para elas, porque elas superam todo o desejo.